E aí, já assistiu a aula anterior sobre a introdução às teorias atômicas modernas? Se ainda não assistiu, dê uma olhadinha lá, depois volte para essa aula aqui para você entender melhor. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certinho? Galera, então mais uma aula para o nosso intensivo de Química, tá? E vamos dar continuidade à aula de teorias atômicas modernas, tá? Então é o seguinte, isso aqui vai ser uma continuação direta da aula anterior, e eu peço que você, se você não assistiu a aula anterior, assista lá para poder entender melhor o conteúdo desta aula, beleza? No início da aula anterior eu comentei o seguinte com vocês, que eu ia abordar com vocês nessas duas aulas a parte, digamos assim, básica das teorias atômicas modernas. Então são 4 teorias principais, beleza? Nas próximas aulas, que daí eu vou começar a aprofundar um pouco mais em alguns tópicos um pouco mais específicos, assim, tá? Que pode ser muito interessante para você que vai tentar vestibulares com um nível um pouco de dificuldade um pouco maior, como por exemplo o ITA e o IME, tá bom? Então nessas aulas posteriores eu vou falar um pouco mais sobre a parte da química quântica, mais outros detalhezinhos que podem ser bem interessantes para você, beleza? Eu vou tentar sempre trazer essa linguagem mais simples, sem muito sem florear demais, tá bom, galera? E assim, vocês perceberam que na aula anterior, quem assistiu a aula anterior lá, quando eu falei sobre o experimento de Thomson, eu usei uma imagem para tentar explicar, porque se eu pegasse um vídeo, uma animação ali, principalmente vídeo, né, do YouTube, colocasse para vocês para tentar explicar, isso pode dar direitos autorais, isso aqui na plataforma é um pouco complicado se eu fizer isso, tá? Então eu evito esse tipo de situação, eu vou usar imagens para apresentar. Se você quiser, depois pesquisa aí certinho ali, esses experimentos, que daí talvez fique um pouco mais fácil de você entender, beleza? Então se você gostar desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e fique atento para o conteúdo das próximas aulas, tem conteúdo muito bom vindo aí pela frente, beleza? Muito bem, galera. Então vamos para a tela aqui para a gente poder acompanhar então a continuidade do conteúdo. Lembrando então que na aula anterior nós falamos então de duas teorias atômicas modernas, que são a teoria de Dalton e a teoria de Thomson, tá? A teoria de Dalton, sim, para ele o átomo seria uma esfera lisa, maciça, indivisível, indestrutível, e que se junta com outros átomos para formar diferentes materiais. Nesse caso, é o modelo bola de bilhar, beleza? Thomson descobriu os elétrons, percebeu que eles tinham carga negativa e possuíam massa. Propôs então que o átomo seria uma esfera de carga positiva com elétrons grudados ao redor, o modelo chamado de pudim de passas, tá bom? Thomson foi o cara responsável por derrubar o conceito de indivisibilidade do átomo. Então, Thomson conseguiu provar que o átomo era divisível. Ah, professor, como assim? Dava para cortar ele no meio? Não necessariamente. Se você parar para pensar lá no modelo atômico de Thomson, você tem uma esfera de carga positiva e elétrons, que são cargas negativas, né, grudados ao redor. Então você consegue dividir o átomo em parte positiva e parte negativa. A partir de Thomson, o conceito de indivisibilidade do átomo caiu por terra. Tá bom? Então daqui para frente é só, vamos pensar sempre que o átomo é uma partícula divisível e tem outras partes, beleza? Muito bem, então assim galera, as datas que eu passar para vocês aqui são datas bem aproximadas, não precisa ficar decorando, tá bom? Depois da proposta de Joseph John Thomson, nosso queridíssimo J.J. Thomson, veio um outro cara que era aluno de Thomson, chamado de Ernest Rutherford. Essa proposta dele foi mais ou menos ali, cara, 1908, tá? Tranquilo? Primeira coisa que ele fez, então, que a gente pode pontuar aqui dessa teoria dele, ele realizou um experimento utilizando partículas alfa. Já vou explicar melhor sobre elas. Então, eu vou colocar o alfa como escrito no grego, tá? Que alfa é uma letra grega. Lâmina ou folha de ouro, tanto faz, tá? Então tá, esse é um dos aspectos principais da teoria de Rutherford, tá? Eu vou pegar a minha imagem aqui do experimento dele e vou explicar certinho o que ele observou, tá bom? Bom, beleza. Então tá a imagem aqui, tem a fonte, que caso você queira copiar ali para dar uma olhada também, né, na fonte dessa imagem. Ela tá tudo em inglês, mas eu vou explicando para vocês como é que funciona, tá? Aqui nós temos uma caixa de chumbo, beleza? Pela cor parece papelão, mas não é papelão, isso aqui é uma caixa de chumbo, tranquilo? Aqui nessa caixa tem um buraquinho aqui, tá? Então imagina assim, uma caixa maciça de chumbo onde foi feito um buraco. Imagina como pegasse uma furadeira, uma broca larga assim e fez tipo um caminho ali, né? Que tem um buraquinho assim, certo? Dentro desse buraco você tem um material radioativo, que é polônio. Alguns lugares já ouvi falar que diz que é ameriço, mas não vai interferir em nada. A maioria das fontes eu vejo que é polônio que foi colocado ali dentro, tá bom? Muito bem. Na frente, em direção aqui na frente aqui desse buraco aqui da caixa de chumbo, você tem uma finíssima lâmina de ouro. Uma lâmina como se fosse papel de ouro, assim, sabe papel alumínio? Então, é tipo como se fosse uma folha do alumínio, tá? Só que bem mais fina. Em vez de ser alumínio, é ouro, tá bom?
Eu vi uns vídeos assim, tipo daquele... Tem um cara lá, um churrasqueiro bem famoso, assim, aquele turco lá, o Salty Bae, assim, que ele faz carne assim com aquelas folhinhas de ouro, tipo aquelas folhinhas assim que coloca às vezes na carne lá para os seus clientes. Enfim, lembrei desse detalhe, né, aleatório, tá bom? E aqui ao redor nós temos um material aqui fosforescente, tá bom? Ou fluorescente, alguns lugares diz fluorescente, fosforescente, tanto faz, tá? Aqui o conceito de fluorescência e fosforescência eu vou comentar com vocês depois, tá? Eu já vou explicar a função desse material, beleza? Esse material é sulfeto de zinco. Deixa eu escrever aqui. Esse material ao redor aqui, então deixa eu pegar aqui a mãozinha aqui. Esse material ao redor aqui da folha de ouro é um material fluorescente, tá? Ele é feito de uma substância chamada sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco, que é essa forma, então uma substância composta, tá bom? E é o seguinte, ele tem uma função bem importante, você verá como um detector nesse experimento, tá bom? Muito bem, o que nós temos que saber aqui? Essa material radioativo, ele é um emissor de partículas alfa. Partículas alfa têm carga positiva, tá bom? E são partículas pesadas, tá bom? É o seguinte, esse material radioativo, imagina que eu pegasse ele na mão, eu ia ver ele disparando um monte de coisa aleatoriamente? Não, eu não ia enxergar isso, porque as partículas alfa são muito pequenas e não são visíveis a olho nu, tá? Mas existem alguns materiais que quando essa partícula alfa bate, ela entra em contato, ela gera um efeito óptico. Nesse caso aqui, quando as partículas alfa batem nesse material fluorescente, gera um brilhinho, assim, um brilhinho, tá? Bem fraco, mas é perceptível numa sala escura, tá? Muito bem, então o cara montou todo esse posicionamento aqui, posicionou todos esses materiais aqui bem certinho, tá? Então as partículas alfa, elas são emitidas para tudo que é lado, tá? Só que como só tem escapatória para esse lado, então elas acabam sendo direcionadas em linha reta em direção à lâmina de ouro. O que o Rutherford percebeu? O Rutherford percebeu que a maior parte dos brilhinhos estava ocorrendo onde? Em linha reta, ou seja, as partículas alfa estavam atravessando a lâmina de ouro. Tá? Então a maior parte delas estava brilhando aqui. Então a maior parte do brilho acontecia em linha reta. Beleza. Agora é o seguinte. Ele percebeu também que estava havendo alguns brilhos assim nas laterais. Certo? Só que a maior parte do brilho era em linha reta. O que ele deduziu? Cara, a maior parte dessas partículas está atravessando a lâmina de ouro. Provavelmente tem um espaço bom para essas partículas alfa passarem direto. Tá bom? Muito bem. E como explicar essas partículas que estão sofrendo desvios? Provavelmente, como essa partícula tem carga positiva, essas partículas que estão sofrendo desvios, elas são partículas, digamos assim, azaradas, que acabaram encontrando um objeto muito pequeno e de carga positiva. Lembrando que positivo com positivo eles se repelem, tá bom? Então, algumas dessas partículas foram azaradas o suficiente de esbarrar em alguma coisa muito pequena e de mesma carga, né? Nesse caso com carga similar, carga positiva, e acabar sendo repelida, então sendo jogada por algum canto, certo? Muito bem, vamos pensar o seguinte, se o átomo fosse conforme Thomson imaginava, aquela esfera positiva com elétrons grudados ao redor, será que seria possível as partículas alfa atravessarem ali? Particularmente eu acho muito difícil, tá bom? Rutherford propôs o seguinte, cara, para a maior parte das partículas alfa passarem em linha reta, assim, é provável que a maior parte do átomo seja espaço, entre aspas, vazio. Muito bem. Como explicar as partículas que sofreram desvios? O que é esse objeto pequeno que eles se esbarraram? Essa parte pequena, conforme Rutherford propôs assim, essa parte pequena seria uma parte que fica no centro do átomo. Essa parte, essa região, ele deu o nome de núcleo. Onde ficam as partículas de carga positiva chamadas de prótons, ok? Então, assim, basicamente, o que o Rutherford propôs? Propôs que o átomo possuía duas regiões. Uma pequenininha no meio lá, com cargas positivas, chamadas de prótons, e uma região muito grande ao redor, muito maior, onde ficaria quem? Os elétrons, tinha que colocar os elétrons em algum lugar, né? Os elétrons girando nessa região ao redor. Essa região foi chamada de eletrosfera. Rutherford é o cara que descobriu essas duas regiões do átomo, tá? E essa parte da teoria dele vale até hoje. Então vamos lá, vamos anotar esses tópicos aqui.
propôs que o núcleo onde você tem os prótons e a eletrosfera onde você tem os elétrons, tá? Muito bem. Então tá. Ai, professor, mas faltou os nêutrons aqui. Talvez você esteja um pouco mais avançado nesse estudo, você sabe que no núcleo tem mais um tipo de partícula, tá? Que são os nêutrons. Mas o Rutherford, ele não descobriu aqui nada a respeito dos nêutrons. Na verdade, o que acontece? Se você parar para pensar, vamos imaginar o seguinte. No núcleo, então, se você tivesse somente prótons, são um monte de partículas de carga positiva, uma perto das outras. Isso é interessante de acontecer? De jeito nenhum. Porque as partículas de carga positiva, umas próximas das outras, elas iam se repelir. Então, assim, mas não se repelem. Por que isso? Rutherford até desconfiou na época que havia partículas de carga neutra, tá, ali no núcleo. Só que ele não conseguiu provar. Tá? Essas partículas de carga neutra seriam as responsáveis para evitar que esses prótons tipo, gerassem repulsão entre eles, tá? E desmontassem o núcleo ali, certo? Então, cara, os nêutrons não foram descobertos por Rutherford, foram descobertos posteriormente por um aluno dele. Mas isso a gente vai comentar mais à frente, tá? Muito bem. Então, assim, basicamente você tem o núcleo no meio, com os prótons, tá? Que tem carga positiva, e ao redor você tem a eletrosfera com os elétrons girando ali aleatoriamente ao redor nessa região chamada eletrosfera, tá? Só para você ter uma ideia da diferença do tamanho do núcleo e da eletrosfera, tá? Pelos cálculos aí do Rutherford, no caso do ouro, a diferença do tamanho do núcleo para a eletrosfera seria de 10.000 vezes. Então, assim, a eletrosfera é mais ou menos 10.000 vezes maior do que o núcleo. Vamos pegar um exemplo bem assim esdrúxulo, tá? Imagine que você pega uma bola de futebol e coloca no centro do Maracanã, ali no meio de campo do Maracanã, beleza? Muito bem. Onde estão os elétrons aí? Então a bola é o núcleo, tá? A bola seria o núcleo do átomo. Onde estão os elétrons? Girando ao redor do estádio. É mais ou menos isso, tá? A proporção, uma coisa absurda. Então, nesse caso, se você parar a pensar, pô, tem um espaço muito grande vazio ali. Realmente, as partículas alfa podem atravessar numa boa, tem muita liberdade para passar. Alguma outra é azarada de encontrar ali o núcleo e sofrer repulsão. Então, a teoria de Rutherford acabou explicando muito bem esse experimento. Tá bom? Algumas pessoas podem pensar assim, professor, mas a partícula alfa, ela tem carga positiva, ela não pode passar e interagir com um elétron ali, tipo, capturar um elétron e ficar junto com ele ali, ser atraído pelo elétron? Se você parar a pensar assim, é uma teoria interessante, mas tem um problema. A partícula alfa é muito mais pesada do que um elétron, tá bom? Cara, é absurda a diferença de peso de um do outro. Tá? Então, nesse caso, o que pode acontecer assim, se o elétron estiver passando próximo de onde a partícula alfa está passando, é mais fácil o elétron ser atraído pela partícula alfa do que a partícula alfa ser atraída pelo elétron, beleza? Porque a partícula alfa é muito pesada, então ela pode levar o elétron embora assim, beleza? Cara, pensa o seguinte, né? Imagina um trem-bala passando, em uma velocidade muito grande, você joga uma melancia na frente. Você vai parar o trem-bala com a melancia? De jeito nenhum. Entendeu, né? Mais ou menos a relação, né? E vai levar embora a melancia. Vai espatifar, mas pensa que, né? É como se levasse embora a melancia. E vai levar o que tá na frente dele ali. Tá bom? Então, não vai ser, a partícula alfa não vai travar ali na eletrosfera. Vai levar embora o elétron se estiver perto, beleza? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês a imagem aqui, então, de como seria o átomo como o Rutherford imaginou, beleza? Então, beleza, galera. Coloquei a imagem aqui, então, de como seria mais ou menos o átomo, como o Rutherford imaginou, tá? Então, você tem o núcleo aqui no meio, tá? Elétrons girando aleatoriamente, sem uma órbita tão bem definida aqui, tá? Esse modelo foi chamado, assim, de modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque ele parece muito com o sistema solar, onde você tem o Sol no meio, tá? Representando o núcleo, e os planetas girando ao redor, que nesse caso são os elétrons. Confesso que eu sou eu fico meio assim com esse modelo planetário, assim com esse nome, por quê? Porque no caso do sistema solar, os planetas têm uma órbita muito bem definida. E aqui, os elétrons, segundo a teoria de Bohr, não tem uma órbita bem definida. Beleza? Tranquilo? A teoria de Rutherford, cara, foi muito boa.
muito boa mesmo, tá? E tanto que alguns dos aspectos dela ainda valem até hoje, tá? Muito bem. Aconteceu o seguinte, Rutherford, com a sua proposta ali, fantástica, assim, maravilhosa, foi apresentar essa proposta para ele, assim, tipo, imagino que é um congresso, coisa do tipo. Só, galera, é o seguinte, o átomo, eu creio que o átomo é assim, parece o sistema solar, o núcleo no meio, tem os prótons, os elétrons girando ao redor. A galera falou, pô, você é o brabo, você manja muito, cara, gostamos da tua teoria, você é sensacional, você merece algo muito especial porque você trouxe uma teoria bacana para nós, tá? Então é o seguinte, galera, só que tem um problema. Algum abençoado, algum nerd ali, levantou a mão e falou, Rutherford, pois não aí, diz aí. Tem uma pergunta. Pode falar, parceiro? Seguinte, segundo a física clássica, se uma partícula de carga negativa está orbitando uma outra de carga positiva, ela sofre atração. Correto, garotão? O que acontece? Esse elétron, na medida que está girando e sofrendo atração, ele vai perdendo energia. Perdendo energia, perdendo energia. Na medida que perde energia, ele vai se aproximando do núcleo, certo? Vai se aproximando, vai se aproximando, se aproximando, se perdendo energia, se aproximando, pum! O que aconteceria? Ele chocaria com o núcleo e isso faria com que houvesse o colapso da matéria que nós conhecemos. Isso não ocorre. E aí, Rutherford, o que você me diz? Imagina que o Rutherford começou a suar frio assim, né? A mão começou a tremer, né? O seu coração começou a disparar assim, né? O seu batimento cardíaco aumentou de uma forma estrondosa assim, né? A sua pressão subiu a nível estratosférico e o pânico tomou conta desse. A adrenalina assim também subiu de forma assustadora, com vontade de fugir daquele lugar, tentou arranjar uma explicação e o Rutherford não conseguiu explicar. Ele travou. Ele viu que a teoria dele tinha um problema. A teoria dele era muito boa, mas segundo a física clássica, esse elétron que estivesse girando ao redor do núcleo, ele sofreria atração e perderia energia. Consequentemente, uma hora ia se chocar e isso aconteceria o colapso da matéria, essa destruição da matéria. Rutherford não conseguia explicar o porquê que isso não ocorre. Segundo a física clássica, você não tem como explicar, tá? É muito difícil. Até que veio um outro cara. E esse cara se chama Niels Bohr. A teoria dele de 1910 aproximadamente, tá? Um pouco depois de Rutherford. Niels Bohr, o que ele fez? Ele pegou alguns aspectos da mecânica quântica, da física quântica, assim, da física quântica que estava começando ali no início do século XX, tá? E propôs a seguinte teoria. Ele pegou a teoria de Rutherford e melhorou ela com o que já estavam aprendendo sobre a física quântica. Seguinte, galera. Os elétrons, eles não perdem energia na hora que estão girando no núcleo. Porque eles têm o que a gente chama de energia quantizada. Tá, mas como assim? Energia quantizada, então, seria... Vamos para explicar uma forma bem simples aqui, tá? Depois eu quero falar melhor sobre a questão da energia, da quantização da energia. Quero explicar depois em outras aulas melhor sobre isso. Energia quantizada seria, digamos assim, uma energia mínima, tá? Uma energia que ele não perde, tá bom? Cada elétron tem essa energia mínima dele, tá? Muito bem. E nisso, os elétrons podem ter energias diferentes, assim, fazendo com que eles estejam em regiões diferentes na eletrosfera, tá? Quanto maior a energia de um elétron, mais longe ele está do núcleo. E isso você consegue separar a eletrosfera em camadas ou níveis de energia. Então, vamos anotar os principais tópicos aqui. Galera, aqui é um símbolo de elétron, tá? Um E com um sinalzinho de menos, tá? Os elétrons. Energia de quantidade seria uma energia pré-determinada já, tá? Isso aí eu vou explicar melhor depois em umas aulas depois. Muito bem. Elétrons, então, estão posicionados em camadas ou níveis de energia. Muito bem, camadas ou níveis de energia, beleza. Então é o seguinte, quanto maior a energia, maior a distância do núcleo, tá? Mais a distância do núcleo, o que quer dizer, tipo, mais ele está longe do núcleo, beleza? Essa é a ideia, tá bom? Eu vou pegar aqui um desenho aqui para representar esse
essa teoria aqui. Bom, beleza. Então eu coloquei aqui uma imagem que representa sim mais ou menos o modelo atômico de Bohr, tá? Então você tem o núcleo aqui, os elétrons, tá? Então quanto maior a energia desse elétron, mais longe ele está, tá bom? Muito bem, galera. Então os elétrons não podem perder aquela energia dele que ele já tem, tá? Mas eles podem ganhar energia, tá? Então é o seguinte, como é que eles podem ganhar energia? Eles podem ganhar energia através do calor, através de energia cinética. Energia cinética é através do impacto, tipo bola de sinuca. Assim, a bola de sinuca está parada, você vem com a bola branca e bateu, aplicou uma energia cinética nela, ela se movimentou, beleza? Os elétrons podem ganhar energia. Quando o elétron ganha energia, o que vai acontecer? Ele salta para uma camada superior, uma, duas camadas, depende do caso, tá? Então ele pode absorver energia, então quando ele absorve energia, ele pula uma camada superior, tá? Só que é o seguinte, o elétron vai ver assim, pô, meu lugar não é aqui, meu lugar é onde eu estava, então eu vou retornar meu estado que eu estava antes. O que ele vai fazer? Para ele poder voltar ao estado que ele estava antes, ele precisa liberar essa energia. Para liberar, quando ele libera essa energia, então libera energia. De que forma que vai liberar? Na forma de luz ou fótons. Libera energia, então, partículas luminosas, tá? Partículas é um termo um pouco mais complicado de dizer aqui, mas depois eu explico melhor, tá bom? Então tá. Tá, mas qual que é a implicação disso aí? Sabe aqueles experimentos que tem na internet, assim? Que o cara vai cortar alguma coisa com uma faca, com a lâmina 1000 graus Celsius. Quando o cara, o maluco tá tocando fogo ali na lâmina da faca, o que vai acontecer com a lâmina da faca? Com o tempo ela começa a brilhar, brilhar um monte. Tá liberando luz? O que está acontecendo nesse ponto aí? Basicamente, a chama ali está transmitindo energia na forma de calor para os elétrons que estão presentes nos átomos metálicos da lâmina da faca. Esses elétrons começam a subir de camada, uma galera começa a subir, sobe loucamente assim, só que eles vão falar, pô galera, tem que voltar, vamos descer, vamos voltar. Eles descem, na hora que eles começam a voltar para o seu estado inicial, começa a liberar luz. É na volta que libera a luz, começa a liberar luz. Só que é o seguinte, imagine que, tipo, não estamos falando de um elétron, 2, 3, 4, estamos falando de trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões, cara, muito mais do que isso, na verdade. Cara, é um absurdo de elétrons, assim, que cambada de elétrons subindo, assim, ganhando energia, só que depois retornando no seu estado inicial, liberando luz. Pois sobe, desce, liberando luz, sobe, desce. Enquanto uns estão subindo, os outros já estão descendo, liberando luz. Enquanto que eles estão descendo, os outros estão subindo e vai liberando luz constantemente, enquanto tá tocando fogo ali, pô! E o cara pedindo like, pedindo pra compartilhar e pedir pra se inscrever no canal e, pô! E tacando fogo, torando fogo ali, a faca, pô! A faca, né, incandescente ali, deixando o cara cego, assim, o cara tá chorando sangue já, assim. E, cara, aqueles lá estão subindo, descendo. Vamos, sobe, galera. Depois retorna todo mundo. Luz, like, comenta. Cara, uma loucura, velho. Então, assim, resumindo, basicamente a faca começa a brilhar, por quê? Porque uma cambada de elétron tá voltando, subiu de camada e tá voltando, liberando luz. É por isso que a faca começa a brilhar. Quando você derrete um metal, o metal começa a brilhar, né? E fica incandescente. Por quê? Por causa do mesmo processo. Você deu tanta energia para os elétrons que subiram de camada e estão retornando. Nesse retorno estão liberando luz, tá? Esse processo acontece muito rápido. Essa subida e descida acontece de forma muito rápida. E é muito elétron. Enquanto uns estão subindo, outros estão descendo. Cara, é muito rápido. Senão, se fosse parar para pensar, então tipo, ficaria piscando, né? Subiu, não liberou luz. Desceu, liberou luz. Subiu, não liberou luz. Desceu, liberou luz. Não fica, tipo, piscando assim. Não. Enquanto um sobe, tudo tá descendo. Então, cara, essa loucura, assim, é muito elétron fazendo isso aí. Meu, nós temos que efeito dar aquele brilho intenso ali, certo? Muito bem, galera. Isso é muito importante. Aplicações onde envolve liberação de cores, luzes, tipo fogos de artifício, lasers, lâmpadas de neon, lâmpadas de xenon, sabe? Envolve basicamente a teoria de Bohr, porque quando libera cores, libera luzes, cara, é a teoria de Bohr que explica. Beleza? Isso é muito importante. Esse é o principal ponto da teoria de Bohr. Certo? Esse modelo foi batizado de modelo quântico. Eu acabei não escrevendo esse processo de ganhar energia, libera energia na forma de luz e tal, para tentar dar uma abreviada, não ter que escrever tanto texto para vocês, tá? Mas eu creio que com a explicação talvez tenha ficado claro. Beleza? Ah, professor, quer dizer que essa teoria que nós utilizamos hoje
cara, ela foi aperfeiçoada, tá? Só que isso agora, então assim, isso eu vou comentar um pouco melhor nas próximas aulas, tá bom? Assim, muitos colégios, aí, ensino médio, alguns vestibulares, eles focam até isso aqui, modelo atômico de Bohr. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Acabou aqui, tá? Algumas outras instituições gostam de pegar um pouco mais pesado, pegar alguns aspectos da química quântica. E isso aqui eu vou começar a explicar na próxima aula, tá bom? Vou pegar alguns detalhes a mais para vocês, alguns detalhes até que historicamente ocorreram antes da teoria de Bohr, por exemplo. Mas que daí, agora vocês tendo uma ideia geral dessas teorias, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Pessoal, essa é uma aula que eu gosto bastante de explicar, eu gosto de dar uma pirada aqui com vocês aqui, né? E eu espero que você tenha conseguido entender, tá? Pela minha experiência, pelo que eu vejo, quais são as teorias mais importantes que caem em vestibular? É Thomson, Rutherford e Bohr. Dalton eu não lembro, eu lembro poucas vezes que caiu, tá? Foque nas 4. Estude essas 4. Cara, em relação a questões envolvendo esse assunto, modelos atômicos, teorias atômicas, cara, a chance de ter sucesso é muito grande, tá? Meus queridos, espero que você tenha aproveitado essa aula. Eu particularmente adorei dar essa aula aqui, trazer essa aula, tá? Lembrando que isso aqui, muitos colégios focam até isso aqui. Alguns vestibulares também só focam nisso aqui, até isso aqui. Nas próximas aulas o negócio vai ficar um pouco mais apertado, daí eu vou pegar um pouco mais pesado, tá bom? Se você gostou da aula, então peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, manda para aquele teu amigo que está precisando de um help em química, que está se preparando para o vestibular, está preocupado, o Enem está chegando aí, quer um help aí pro Enem, cara, fique atento, que, cara, esse intensivo de química vai longe e eu vou pegar todo o assunto do ensino médio para vocês, beleza? Espero que você tenha aproveitado, então se cuide, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais, hein? Tchau, tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.